Beleza. Iniciamos a gravação do nosso encontro de hoje, da disciplina de Direito Penal 4. Vamos retomar aí a análise de alguns tipos penais contidos nos crimes contra a organização do trabalho. Deixa eu colocar aqui o aviso no nosso chat de que a gravação foi iniciada, né, que eu preciso fazer essa informação oficial. Todos cientes disso. Então vamos aqui para o nosso slide, penal 4. Que como eu falei para vocês, né, aquela observação que eu coloquei aqui, ó, até aqui nós fomos. Só que o 98 começou dois slides, um slidezinho antes, eu vou apagar isso aqui para não ficar feio no slide que eu vou converter para compartilhar com vocês. E vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Vou fazer o admittance aqui da Carol. Ué? Pronto. Vamos lá. 198. Né? Atentado contra a liberdade do contrato de trabalho e boicotagem violenta. Esse Ezinho eu já coloquei ele aqui em maiúsculo, né? Diferentão aqui no contexto do artigo 198. Por quê? Né? Para a gente poder lembrar. Só um minutinho, gente. Obrigado. Para a gente poder lembrar aqui, né, para poder evidenciar que aqui dentro do 98 nós vamos ter aqui duas condutas puníveis, né? A conduta do constrangimento pessoal a contratar ou deixar, na verdade, a contratar alguém, né, celebrar contrato de trabalho. Isso daí é algo que é bastante relevante, né? Que a conduta do 98 ela não fala da conduta negativa, né? De não contratar, ela fala de celebrar o contrato. Então, eu vou exibir mais à frente um pouquinho, tem um slide que eu falo que nesses delitos, né, nesses crimes que eles têm a ver com obrigar a determinada pessoa a adotar uma conduta ou deixar de adotar uma conduta, eu tenho que ter lá um tipo penal coringa para isso, né? Um tipo penal que assim, é uma conduta que eu percebo que é uma conduta que feriu uma liberdade individual de uma determinada pessoa. Existe uma vítima que não adotaria aquele comportamento se não fosse violentamente compelida a determinado comportamento, né? E não está explicitada dentro, essa conduta não está explicitada dentro das elementares do tipo em análise. Não está ali, vocês vão perceber que o constrangimento ilegal, já vou adiantando, né? Eu queria deixar como surpresa lá na frente, vocês vão ver que eu coloquei aí nos slides com todo zelo, mas eu vou usar aí, né, esse constrangimento ilegal como aquele tipo penal coringa. Por quê? Porque no direito penal material eu não posso fazer uma interpretação em malam partem. Eu não posso, por exemplo, aqui no 198 primeira parte, interpretar que o 198 ele também prevê a conduta de eu violentamente proibir que outrem celebre contrato de trabalho. Não tem isso escrito em todas as suas letras no caput do 198. Então, se eu adoto a conduta oposta à primeira parte do 198, eu não estou no atentado contra a liberdade de trabalho, na verdade eu estou lá no constrangimento ilegal. E a segunda parte do 198, ele tem a ver, né, com um atentado ali, uma lesão contra a viabilidade do funcionamento de um determinado estabelecimento e não contra o seu funcionamento em si. Porque o delito que se dirige contra o funcionamento em si daquele estabelecimento é o delito que nós vimos no artigo anterior. É o delito do 197, atentado contra a liberdade de trabalho. Fez aqui um barulhinho, a gente já admitiu o colega, para poder aqui entrar. Beleza? Então vamos lá. 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Percebam que aí, na primeira parte, eu tenho o constrangimento a que alguém celebre contrato de trabalho. Ou eu vou estar obrigando o empregador a admitir alguém, sempre mediante violência ou grave ameaça. A chantagem não entra nesse diapasão. Mas a grave ameaça pode ser uma chantagem. Não, eu estou falando da grave ameaça real, da grave ameaça real de lesão ou contra a vida dessa pessoa.
Eu não estou falando assim, se você não contratar o meu sobrinho, eu vou rescindir o contrato que eu tenho contigo. Vamos dizer que eu seja um parceiro comercial de uma determinada empresa. Isso daí não é uma grave ameaça, tá? Aí eu tenho, voltando aí para o 98, a primeira parte, que ou eu obrigo o empresário a contratar alguém do meu interesse, ou eu obrigo alguém do meu interesse a aceitar ou obrigo alguém a aceitar uma proposta de trabalho que alguém do meu interesse está oferecendo. Mediante violência ou uma grave ameaça. Fala, ó, você vai trabalhar para fulano, você vai aceitar a proposta que ele está te fazendo. De repente, você é um profissional que tem uma capacidade individual é, é, de produção diferenciada e fala, ó, você vai trabalhar para ele, ou então eu vou dar uma coça no seu filho, eu vou matar sua esposa, ou a grave ameaça dirigida contra terceiro, tá? É isso. Agora, dizer você não vai contratar alguém é outro tipo penal. Eu não posso interpretar esse artigo 98 dentro de premissas inexistentes, tá? A segunda parte, fornecer, não fornecer ou não adquirir de outra matéria-prima ou produto industrial. Eu não proíbo que esse comércio, essa indústria, né, o estabelecimento agrícola, ele deixe de funcionar. Eu inviabilizo o seu funcionamento boicotando, né, a chegada de elementos necessários à continuidade de sua produção. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo, né? Então, 198 noções gerais, é onde eu estou colocando aí por escrito essas, esses elementos que eu acabei de comentar com vocês, né? Primeiramente, devemos ter em mente que é parte do comportamento típico a presença da violência ou grave ameaça. Então não basta, né, aquela sugestão acentuada, ameaçar rescindir um determinado contrato se a questão for entre parceiros comerciais. É que eu já estou pensando aqui nos crimes contra a dignidade sexual. Meu código está aberto aqui nos crimes contra a dignidade sexual, que nós estávamos fazendo planejamento, né? Começa comentando aí sobre o planejamento dos próximos encontros. Então, essa violência ou grave ameaça, né? Nós estamos lidando aí com um comportamento entre eventuais parceiros comerciais, e aí se, mas eu vou rescindir o nosso contrato, eu vou findar a nossa parceria comercial. Ora, essa não é uma grave ameaça, não é uma ameaça de violência, não está dentro do tipo, não vai ser essa conduta a conduta prevista. Então, primeira coisa, devemos notar nesse tipo penal que contém no mínimo duas tutelas. A primeira é a do contrato de trabalho, né? E a segunda, da viabilidade de funcionamento do estabelecimento. E se eu inviabilizo o funcionamento, eu estou praticando a tal boicotagem. Quando a gente ouve falar do crime de boicotagem, é o tipo penal previsto no 98, segunda parte do Código Penal. Vamos lá, análise. O primeiro é o mais fácil, né? É o contrato de trabalho. O artigo em análise prevê que certa pessoa possa ser constrangida a celebrar o contrato. Celebra um contrato de trabalho, empregador e empregado. Portanto, ambos podem ser vítimas do tipo penal em comento. Entretanto, o tipo penal descrito na primeira parte do 98 pune aquele que obriga a celebração e não aquele que obriga a não celebrar. Aquilo que nós estávamos falando, né? Se eu falo assim, ó, tem o camarada daqui da padaria da esquina e eu sei que ele tá para contratar um padeiro, esse padeiro é meu desafeto, ele foi amante da minha mulher, ou ele foi um inimigo meu na escola, né? Eu tenho uma birra com ele e tal. Aí eu viro pro dono da padaria e falo o seguinte: olha só, seu Joaquim, se você contratar o Tício, se você contratar o Tício, eu vou te dar uma coça. Ou se você contratar o Tício, eu vou quebrar tudo aqui dentro da tua padaria. Ó, já é uma grave ameaça. Não é uma ameaça à incolumidade física daquela pessoa que tem o poder de contratação, mas já é uma grave ameaça de dilapidação de patrimônio, de uma ameaça real de uma conduta violenta. Isso tudo sem prejuízo da violência real, tá, gente? Então vamos lá. Percebam que nesse exemplo que eu dei, aonde eu constranjo o Joaquim a não contratar o Tício, eu não estou no tipo penal do 198. Eu vou estar lá em outro tipo penal, porque o constrangimento é uma obrigação negativa, da não celebração. Diferente o S, eu falo, ó, seu Joaquim, o negócio é o seguinte, meu sobrinho Tício
estava preso por tráfico de drogas. Eu sei que ninguém aqui na região confia nele, que ele é o cracudinho da praça, mas eu quero que ele tenha uma oportunidade. Gostaria que o senhor contratasse ele aí para ficar no seu caixa. Aí o Joaquim fala: não, pô, Léo, mas o Tício vai me roubar. Ah, bom, ou você vai correr o risco do Tício te roubar, ou o senhor vai correr o risco de tomar um tiro quando estiver chegando na padaria. Porque vou lhe matar. Você me conhece. Exemplo, né? Não seja nenhum camarada, né, violento. Então, essa conduta descrita seria essa conduta exemplificada, seria a conduta descrita pelo 198, primeira parte do Código Penal. Vamos lá. Então aqui eu coloco alguns exemplos por escrito, né? Vamos lá. De vez em quando tem que fazer isso aqui para admitir a galera, tá, gente? Olha o Macedão chegando aí, tá sentindo falta hoje, Macedão. Boa noite, Macedo. Chegou agora. Eu tava sentindo falta da tua presença também. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão. Aqui. Vamos lá. Assim, se Tício obriga Caio, né, nomes fictícios, a contratar seu sobrinho Mévio mediante violência ou grave ameaça, teremos um 98 do CP. Vítima obrigador, ou empregador. Se Caio obriga Mévio a aceitar vaga na empresa de Tício, aqui eu inverti o artigo, tá? Deixa eu acertar esse slide, que foi erro de digitação, gente. Em vez de botar um 98, botei 189. Vamos lá. Tá vendo? Por que até exemplificando, que os nossos slides, eles vão mudando aí ao longo dos nossos encontros, né? Porque às vezes eu vou achar um errinho de digitação, às vezes eu vou ter uma sugestão de vocês, né? Então, Caio, né, aceita vaga na empresa de Tício, 198, vítima, empregado. Entretanto, aquilo que comentei, né? Se Caio obriga Mévio a não contratar Tício ou se obriga Tício a não aceitar vaga de emprego de Mévio, vamos lembrar que não podemos fazer analogia em malam partem, não podemos fazer analogia de tipo penal maliciosa, né? Pois nullum crimen, nulla pena, sine lege stricta, ou seja, em miúdos, né? Não podemos ter crime se não houver previsibilidade positivada e estrita dentro do ordenamento jurídico penal material. Então, nessas circunstâncias, o que teremos? Como eu falei para vocês, né, não consegui me conter, eu já dei a resposta para essa pergunta que eu queria colocar ela para vocês como uma retórica surpresa, né, dentro desse contexto. Então vamos lá, teremos o constrangimento ilegal, artigo 146. Esse é o macetão. E eu tive que falar sobre isso para vocês, por quê? O 146 está dentro do contexto da análise dos tipos penais, lá de Direito Penal 3, né? Então, alguns de vocês estão comigo em Direito Penal 3 de segundo tempo, vai ter um momento que a gente vai chegar no 146. Ele não está ali no roteiro do Direito Penal 4, mas a gente precisa do 146, né, para poder trabalhar aí esse contexto dessa interpretação desses crimes de uma certa coação, né, a comportamental. Então, coloco aqui uma anotaçãozinha minha, né? Tenhamos em mente o nosso coringa nos crimes que reprimem ou determinam comportamentos, que é o 146. Vamos lá para a leitura do 146, né? Que é o constrangimento legal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Aqui, ó, duas elementares do tipo que estão aparecendo aí em todos esses crimes de constrangimento comportamental, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A não fazer o que a lei permite. A não aceitar um contrato de trabalho, que a lei lhe permite aceitar o contrato de trabalho. Ou a fazer o que ela não manda. De repente, uma determinação que você... mediante violência ou grave ameaça, determino que você vá lá e piche as portas da padaria da esquina, né? Quebre todas as janelas lá. Senão eu falo assim, Tício é meu vizinho, é o cracudinho ali de estimação da região, e eu falo ali para ele, Tício, o negócio é o seguinte, eu vou te dar uma surra se você não pichar agora ali as portas daquela padaria, porque aquele padeiro safado ali, eu não gosto dele por tal e tal motivo, né? Por um motivo fútil, eu não gosto dele que ele torce pro 15 de Piracicaba, né, e eu torço pro Santo André, né? Então,
é um motivo fútil, mas constrangir determinada pessoa mediante violência ou grave ameaça a fazer o que a lei não determina, a adotar um comportamento ilegal, que estaria amoldado, né, dentro do tipo penal do 146. Então, apesar do 146 não estar inserido nos nossos artigos de debate para esse semestre, guarda ele aqui no bolso, guarda ele aqui no cantinho. Ele é sim parte da nossa matéria, tá certo? Por quê? Porque ele é aquele tipo coringa, ele é aquela análise residual, ele vai servir de análise residual para os delitos que determinam, reprimem ou determinam comportamentos daquela determinada vítima. Beleza? Vamos lá. Continuação do 98, a boicotagem. Tá. Bem, a segunda parte do artigo 98 trata da boicotagem violenta. Ou seja, percebam que lá no início do 98, para análise dele, né, em total, né, em sua totalidade, ele prevê a prática da violência ou da grave ameaça. Eu quero pegar aqui um termo que eu coloquei até lá nos slides de penal, pegando aqui nas minhas anotações, é a essência delicti. Eu gosto desses termos, né, desses brocados em latim, porque as elementares do tipo são, eu gosto desse termo, né, a essência delicti, são a essência do delito, né? Então, tá ali dentro das elementares básicas do tipo a propagação de conduta violenta ou ameaçadora. Logo, na boicotagem, o agente inviabiliza o negócio ou a indústria atacada. É bem diferente do crime contido no 972, primeira parte, lá do Código Penal, que nós vimos na semana passada, pois lá se proíbe o funcionamento de determinado estabelecimento. Funcionamento determinando fechamento. Se proíbe o funcionamento, fechamento de determinado estabelecimento. Aqui o agente inviabiliza a chegada de insumos de um modo geral. Ou proibindo que alguém venda, ou obrigando a compra com somente um produtor. Tá? Vamos lá para a análise do 198. Deixa eu pegar aqui no meu código de papel, para ficar mais fácil, para a gente ir lá para o 198. Constranger alguém mediante violência grave ameaça, celebrar contrato de trabalho, o que nos interessa, ou a não fornecer a outrem, ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Que eu posso estar ali, boicotando o fornecimento de um determinado, boicotando o funcionamento de um determinado fornecedor. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu tive um caso, né, ainda estava bem ativo ainda no escritório, né? Agora eu estou, na verdade, como alguns sabem, estou até entregando alguns processos, né? Por muitas razões pessoais, mas tive um caso bem aqui na nossa região da Baixada, subindo, né, para aquela região ali como é que chama? Barra Mansa, aquele lado ali não é Costa Verde, tô com Costa Verde na cabeça, região ali de Volta Redonda, Barra Piraí, Barra Mansa e cercanias, aonde existia uma disputa sobre a compra e fornecimento de material para fazer esse negócio que o pessoal que toma, que malha toma, acho que, salvo engano, é whey, né? Essas proteínas para atletas, né? E tinha um determinado fornecedor que ele trabalhava com uma parte, não quero entrar muito nos detalhes, né? Porque de repente, para não estar entregando aí qual era o caso em específico, não posso quebrar esse sigilo, mas tinha um determinado camarada que ele adquiriu um know-how que cada R$ 1 que ele investisse na aquisição de um tipo específico de insumo que era muito mais barato, né? Os seus concorrentes teriam que, para acompanhar a passada dele, investir mais 4 a 6 ou 8 reais. A conta era essa. Era de 4 a 8 vezes mais do que ele investiria para cada real que ele colocasse no negócio dele. E o que aconteceu? Um desses concorrentes, ele estava constrangendo determinados parceiros de negócio a não adquirir a produção dele. Todos esses eles forneciam insumos para a produção desse tipo de complemento alimentar. E aí deu-se todo uma
a persecução penal nesse sentido, tiveram desfechos, inclusive, mais trágicos, que, enfim, né, com suspeitas de homicídios, coisas do gênero, tudo bem. Mas o que eu quero exemplificar para vocês é que esse crime de boicotagem, da boicotagem violenta, ele normalmente, na prática, ele não vem isolado. Ele vem como, vamos dizer assim, a ponta do iceberg, né, do cometimento de outros tantos crimes. Ele vem ali com a ameaça e o não fornecimento de insumos e muitas vezes, mesmo que aquele que é o ameaçado atenda ao comando, ele ainda sofre parte de retaliações exemplificadoras, tipo, ó, vou fazer antes de você deixar de cumprir o que eu estou determinando. E se não cumprir a minha determinação, vai sofrer consequências maiores ainda, tá? Então, algo que nós devemos perceber. E outro bizu que fica, essa questão da boicotagem violenta e da primeira parte, né, que é esse atentado contra a liberdade do contrato de trabalho, cai, sim, muito em exame de ordem, mas principalmente no exame de ordem cai essa diferençazinha ali entre a pegadinha do 198 primeira parte com o 46. Fulano foi obrigado a não aceitar o contrato de trabalho. Qual o tipo penal? Qual o crime cometido? 198, atentado contra o contrato de trabalho. 146, constrangimento ilegal. 197, atentado contra a liberdade de trabalho. Vem opções nesse sentido. Essa pegadinha para saber se o aluno sabe diferenciar o 146 do 198, né, da percepção positiva ou negativa de conduta, isso cai em exame de ordem. Essa da boicotagem, para quem quer, né, costuma cair em prova de MP. Assistente, analista, e eu nunca vi em prova de promotor, não. Mas é uma questão boa, mas já vi dentro dos repositórios de questões de concurso para assistente e analista do Ministério Público nas diversas regiões. Então, quem tem interesse, né, dá um foco nisso, porque naquelas questões contextualizadas, ocorreu um homicídio, isso e aquilo, e dentro de tudo uma boicotagem também, que não é absorvida por um eventual homicídio para concretizar essa boicotagem. Vai haver, na verdade, um concurso material entre os delitos. Beleza, gente? Então, vamos partir aqui, né, para os exemplos dessa segunda parte. Como eu disse, né, por mais que eu fale, eu estou colocando aí por escrito, porque a ideia é compartilhar esse material com vocês, para a galera que gosta de imprimir. Eu, na posição de vocês enquanto aluno, eu ia ficar doido para imprimir o material, porque eu gosto de estudar lendo. E o pessoal me critica, pô, Léo, ataca a natureza imprimindo coisas desnecessariamente. Por favor, me perdoe, mas se eu não imprimir, eu particularmente não consigo me concentrar para estudar, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, meus exemplos por escrito, daqui a pouquinho eu passo para vocês. Imaginemos que no interior, somente um produtor fornece para todos os criadores de frango da região milho para seus criadouros e que, em razão de desavença entre, digamos, Tício e Mévio, né, que são criadores de frango, Tício proíba, mediante violência ou grave ameaça, o único fornecedor de milho da região que ele forneça para Mévio. Tipo, eu e o Mévio lá, a gente tem uma granja, né, eu tenho uma granja, Mévio tem lá uma granja, e a gente só trata lá nosso frango com milho, porque é um frango diferenciado, né? Acho que é sem hormônio, sem nada, um animal mais caro, um nicho específico, digamos assim. E somente Caio fornece o milho naquela região. Uma região isolada, só tem um cara que não tem outro. E aí eu chego lá no Caio e falo, olha só, Caio, eu discuti o causa do Mévio, teve um jogo aí, teve um Vasco-Flamengo. Pô, o Mévio é vascaíno, o Vasco ganhou do Flamengo, porque o técnico que entrou aí só tá fazendo besteira, Mévio ficou me zoando. Pô, não gostei. Se você continuar fornecendo milho para ele, eu vou mandar meus capangas te encher de tiro. Não fornece para ele, não? Pode deixar, meu. A partir de amanhã não chega mais uma saca para Mévio. Não importa o meu motivo. Importa que houve uma coação mediante violência ou grave ameaça para que alguém adote ou deixe de adotar uma determinada conduta, e percebam, o adote ou deixe de adotar determinada conduta somente para a segunda parte do 98. Para a primeira parte, a obrigação para que adote determinada conduta de contratação. Deixar de adotar, pulará para outro tipo penal.
Beleza. Pronto, né? Dentro desse exemplo, 198, segunda parte. Imaginemos agora uma desavença entre Tício e Caio, que a desavença de Tício é com Caio, que produz milho. E que o único comprador de milho da região é Mévio. Aí o Caio vira e fala para Mévio, olha só, para você não comprar milho de Caio. Você pode comprar de qualquer um. Pode passar até a plantar, te ajuda, não tem problema. Só não vai comprar de Caio. A produção dele vai toda estragar ali dentro da horta. Ninguém vai chegar a comprar dele. Aí nós teremos também, né, a prática da conduta descrita no 198, segunda parte do Código Penal, fazendo aquela inviabilização de fornecimento e não inviabilização de aquisição. Tá bem, gente? Até aqui, beleza? Cara, e assim, é muito comum haver uma boicotagem violenta, tanto em regiões, lembrei porque que eu queria dar esse exemplo para vocês, né? Tanto em regiões conurbadas, né? Em regiões conurbadas que são ligadas ao meio urbano, que entrelaçam-se com o meio urbano, que nós sabemos, nós somos aqui do Rio de Janeiro, sabemos que é dali de Vassouras, de Barra Mansa, de Barra do Piraí para aqui para o centro do Rio, é um pulo, de carro é 2 horinhas ou menos, né? Se você for um motorista mais corajoso. É, então não é difícil, e você consegue diversos, né, fornecedores de insumos e produtos de todo gênero na região. E como eu disse para vocês, eu vi já na prática, né, algo nesse sentido, algo particularmente muito triste. Né? Realmente eu gostaria até de dar mais exemplos, mas como foi uma coisa muito peculiar, eu não gostaria de, não poderia entrar muito nessa questão. Mas vi aqui na nossa região aqui do Rio de Janeiro algo bem próximo. E é mais sério, imaginem se isso acontece numa região densa e de fácil tramitação negocial como é a nossa, imagine regiões mais isoladas, como é, por exemplo, um município que eu gosto de dar, que eu não sabia que existia, eu gosto de dar o exemplo porque quase tive que viajar para ele, em Colniza. Alguém já ouviu falar de Colniza? Colniza é uma cidadezinha lá no interior, salvo engano, do Mato Grosso. Eu tenho até que, perdão da expressão, se eu não tiver acertado aqui o estado, mas eu lembro a cidade. Que certa feita tivemos uma proposta para tratar de um assunto semelhante no referido município, só que para chegar nesse município de Colniza, né, que a gente tinha que ir lá no fórum para poder pegar um processo que tinha uma situação assim, nesses eixos, que envolvia homicídio, tudo, não tinha como chegar em Colniza, nem pelo próprio estado que ficava em Colniza. A única maneira de chegar era pegando um voo que descesse numa cidade que até então também não conhecia, chamada Ji-Paraná, em Rondônia, descer em Ji-Paraná e fretar um jipe para ir para Colniza, e ia demorar de 10 a 17 horas para chegar, dependendo do estado da estrada. Então você imagina, se já é difícil para o advogado do Rio chegar ao município, imagina o tipo de constrangimentos para a evolução negocial que acontecem naquele lugar, onde você tem um ou dois fornecedores para produtos muito específicos e que são difíceis de serem entregues em razão, né, de todas as circunstâncias estruturais. Feitas essas reflexões, vamos aqui, né, para fechar o 98. O 98 ele prevê o quê? O objeto jurídico ou bem jurídico tutelado, é a liberdade do trabalho. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo, a pessoa com capacidade ao trabalho, para a primeira parte do 98. Ou na segunda parte do 98, a pessoa com capacidade de produção. E aí a produção de fornecimento ou a produção de arrematação de insumos. A ação penal é pública e incondicionada, primeiro porque dentro do contexto desse título ali do nosso Código Penal, do título 4, que trata dos crimes contra a organização do trabalho, não existe previsão em específico para outro tipo de ação penal, e porque por evidente, né, e aí dá para fazer um parâmetrozinho aí com o direito do trabalho, nós sabemos que o direito do trabalho em si, tá? O direito material do trabalho, é um ramo do direito privado que contém em seu bojo normas de ordem pública, né? Normas de interesse público. E a capacidade, a liberalidade de contratar, deixar de contratar alguém, por exemplo, ela tem uma característica
de ordem pública. Então, diferente não poderia ser, porque em outras linhas é de interesse do Estado que os sujeitos, os entes sociais, aqueles que inserem-se no nicho de solidariedade social, isso parafraseando a fonte do poder de Norberto Bobbio, eles possam livremente permitirem-se a exposição ao mercado de trabalho. Por quê? A fonte do poder econômico, que está ali abraçada pelo valor social da livre iniciativa, que está lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, ela possa livremente absorver mão de obra qualificada. A partir do momento que eu rompo com esse liame entre essas fontes do poder que são corolários do Estado Democrático de Direito, eu ofendo um bem jurídico de interesse do Estado e do seu próprio funcionamento. Então, diferente não poderia ser, a ação penal é pública incondicionada. Beleza, gente? Até aqui, né? Deixa eu alternar aqui para nossa tela para ver o rostinho de vocês. Peraí que surgiram aqui, né? Não, aqui é... Isso aparece em todas, a Avelino falando cartel. Cartel é tipo isso, né, Avelino? Cartel, na verdade, é como se fosse aí eu vou chamar de quadrilha não existe mais, né? Mas só pelo populismo da expressão, né? Pela popularidade da expressão. O cartel é como se fosse uma quadrilha de pessoa jurídica, né? A gente junta ali as pessoas jurídicas pra gente fazer uma quadrilha e dominar aquele mercado. Mas você tá bem direcionado, né? Tá bem por aí mesmo, né? E o cartel, ele é um crime contra a economia popular. Milícia faz isso com gás de cozinha toda hora, né? Como eu estava dizendo aqui antes até da gravação, né? Eu estava conversando aqui, minha vida não cai na prova, mas já morei numa região muito, muito pobre, não era milícia naquela época, antes de eu sair de lá. Não, era tráfico, né? Até hoje é tráfico lá. Mas mesmo assim eles se envolviam com esse negócio de gás de cozinha, era complicado, né? Tinha uma historinha lá que o gás de cozinha era tipo preço de hoje, naquele bairro que eu morava, R$ 100 um bujão. Aí tinha uma galera que saía, escondia na mala do carro para comprar R$ 50 o bujão, que era o preço de mercado, né? Assim, comparando com o valor de hoje. E que tinha histórias, né? Quando o pessoal achava que eles davam dura, né? O marginal, considerado aquele que está à margem da sociedade das leis penais, determinados moradores, peraí, abre aí, alguém falou para mim que você está comprando gás em outro lugar. E era uma coisa terrível. Infelizmente a gente que é do Rio tem essas notícias, né, toda hora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo para ver aqui se a gente consegue, até onde a gente consegue avançar até umas 8 horas, né? 8h10 aí. Vamos lá, fechamos aqui 198. Lembrando, gente, vou aproveitar que eu falei aqui de ação penal, que se o Código Penal nada falar sobre a procedimentabilidade, a ação penal será pública. Sempre que o Código Penal falar que dependerá para a ação penal, para desenvolver-se, dependerá de representação, é pública condicionada. E quando o Código Penal falar que dependerá, para tanto, de queixa, a ação penal é privada. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Atentado contra a liberdade de associação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça sempre aparecendo aí, né? A participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o meu... Eu não coloquei. Deixa eu procurar aqui rapidinho, que eu acho que eu tenho anotado aqui. Fugiu aqui, se alguém puder me ajudar. A liberdade de associação, ela inclusive, ela é protegida pela Constituição Federal. Me foge aqui à mente o inciso em específico, se vocês puderem me ajudar com isso, eu agradeço. Mas nós lembramos que a Constituição garante que nós somos livres para nos associarmos, desde que o objeto daquela associação não seja um objeto ilegal.
né, o objeto da associação não seja uma finalidade ilegal. Trabalho, ofício, profissão. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu acho que isso apresenta. Professor, boa noite, tudo bem? Professora Shirlene. Professor, fiquei na dúvida que o senhor deu um bizu aí quando fala de ação penal, né? Condicionada e a pública, né? E a privada, foi isso que o senhor falou? Isso. Eu vou fazer até o seguinte, Shirlene, deixa eu ver se meu... Quando fala de queixa, né? Quando fala de queixa, né? Beleza. É ação penal privada? Isso, exatamente. Vamos ver se o Word me ajuda e abre rapidinho, porque eu gosto eu sinto tanta falta do quadro, eu gosto de falar escrevendo. Você vai deixar esse bizu pra gente aí no slide? Vamos fazer? Vamos criar um slide ali para isso? Eu ia fazer isso aqui. Tá. Eu ia fazer isso aqui com o documento do Word, mas a sua sugestão foi melhor ainda. Vamos fazer aqui com o slide. Obrigado. Não, obrigado mesmo, tá? Não, isso me ajuda. Você tá me ajudando a melhorar esse nosso material aqui. Porque às vezes eu posso... Calma aí, deixa eu ir para... Vamos, professor. Tá ótimo, obrigado, hein? Eu acho que é o artigo 5º, 17. Deixa eu ir lá, Avelino me ajudando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. É isso aí, Avelino. Obrigadão. Vou inserir isso no slide também. Você está me ajudando a melhorar o material. Que diz lá, ó. É plena liberdade de associação para fins... Poxa, de bola. De máscara, hein? Pelo amor de Deus, Avelino. Olha a máscara. Tô mascarado, com certeza. Aqui, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Milícia, né? Lógico que milícia não pode, a gente sofre aí com esse câncer na nossa sociedade, né? Que é o crime organizado. Então, vamos lá, vamos melhorar esses slides aqui, né? Com o liberdade de associação. Primeiro eu vou botar aqui que é mais fácil, né? Vide artigo 5º, inciso 17, escrevi certo, da CF. E aqui, entre este slide e o outro, vamos colocar aqui, ó, relembrando ação penal pode ser, 2 pontos, pública incondicionada ou pública condicionada. Quando o Código Penal CP nada fala, é incondicionada sobre a ação penal. Na condicionada, o CP fala que dependerá de representação. Beleza? E a ação penal pode ser também privada. Deixa eu chegar esse privado um pouquinho mais para cá, para ficar bonitinho aqui, alinhado ao outro. Né? Aumentar aqui um pontinho. Ela pode ser privada. A ação penal privada será própria. Eita, aqui faltou uma letrinha. Própria. CP fala que dependerá de queixa do ofendido. Ela pode ser subsidiária da pública, ela pode substituir a pública. Salvo engano, artigo 29 do CPP. Deixa eu só confirmar aqui no meu CPP. Será admitida privada nos crimes de ação pública. Isso aí. Aqui, ó. Artigo 29 do CPP. Que acontece quando MP deixa de oferecer denúncia no prazo. Então, o que é a subsidiária da pública? Quando a ação penal é pública, ela é de iniciativa somente do Ministério Público, tá? Ou condicionada ou incondicionada. Mas aí o Ministério Público tem que oferecer nos prazos que estão lá no 46 do CPP, 46, tá? 5 dias para réu preso, 15 dias para réu solto. Aí o MP não oferece a denúncia no prazo, aí você, particular interessado, pode contratar advogado para oferecer uma queixa-crime
para impulsionar uma ação penal privada subsidiária da pública. Seria aquele delito de ação pública, mas que o MP dormiu no ponto, e você vai lá e faz a parte dele. Tá? E a ação penal privada pode ser também personalíssima. Fica aqui no mesmo padrão. CP fala que somente a queixa dependerá do ofendido, só para ficar redondinho, ou seu representante. Tá? E o CP fala que somente o ofendido, mais ninguém, poderá oferecer queixa. Tá? Bom, deixa eu colocar esse exemplo. Me lembro qual autor que disse que o 236 do CP é o único exemplo de ação penal privada personalíssima do CP. Salvo engano, tem outra ali por interpretação jurisprudencial. Mas isso aí é caso lá para processo penal. Bom, coloquei esse lembrete todo aqui porque eu acho que com esse slidezinho aqui do Relembrando, né, eu consigo atender a colocação que a colega pediu e provavelmente a dúvida dela é a dúvida de muitos de vocês, tá? Essa personalíssima aí é aquele caso do induzimento ao erro essencial para o casamento. No dia, só depois de casado que fui descobrir que aquela pessoa ali tinha uma condição qualquer que não me faria casar com ela, uma doença incurável, né? Que eu não tenha, ou uma malformação congênita, né? Aí vocês teriam que buscar lá, lembrando que o 236 é assunto nosso desse semestre, nós vamos falar em 236 mais pra frente um pouquinho, tá? O 236 é a norma penal em branco e ele se completa com as determinações do 1521 e 1522 do Código Civil, né, que orienta aí essas incompatibilidades. E apesar de não poder haver interpretação em malam partem para o Código Penal, neste sentido deve-se interpretar a questão do comportamento da vítima. Tá? Se aquela circunstância, mesmo que não prevista no Código Civil, faria com que aquela vítima não se casasse se daquela circunstância conhecesse de forma pretérita ao casamento. Certa feita eu vi, né, um encontro, então eu não tenho aqui o livro, se isso tem algum livro, mas enfim, o exemplo da hermafrodita. Camarada que relaciona-se com uma determinada pessoa, aparentemente do sexo feminino, e fala, não, vamos manter relações tão somente depois do casamento, na hora de consumar o casamento, opa, hermafrodita, olha, preconceito nenhum, mas se eu tivesse conhecimento dessas circunstâncias de maneira prévia, não teria celebrado o casamento. Aí ele vai lá, entra com a ação de anulação do casamento, no cível, após a anulação do casamento, ele vai ter aí o prazo para oferecer a queixa-crime, se quiser, porque a ação penal privada personalíssima, pela prática, a suposta prática aí do 236. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa tela do Meeting. Shirlene, consegui responder a tua pergunta, Shirlene? Te ajudar? Se ficou... Deu para orientar com aquele bizuzinho, esse slidezinho a mais? Oi, professor. Nossa, maravilhoso. Adorei, porque é um bizu muito bom mesmo e tirou toda a minha dúvida. E isso aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Então eu tô relembrando, obrigado mesmo, tá? Tá, obrigado você por ter me dado a oportunidade de tocar no assunto, que é um assunto ali híbrido de parte geral do direito penal com parte inicial, com teoria geral com a primeira partezinha do Código de Processo Penal, mas que é importante, que permeia aí todos os nossos assuntos, né? E é para isso mesmo, a gente tem que mudar ali os slides, botar eles do jeitinho de vocês. Inclusive, gente, eu coloco ali nos slides alguns exemplos, né? Eu coloco ali alguns exemplos que eu tiro aí da minha cabeça, mas você fala, Léo, coloca um exemplo assim, 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 não seria? Seria, coloca lá, que eu vou lembrar melhor, a gente pode substituir, tá? Isso daqui não tá gessado, é justamente para adaptar o material a uma qualidade que facilite a vida de vocês. Vamos lá para o 99, para a gente fechar hoje com o 99. E aí semana que vem eu vou dar um sprint bacana, para ver se a gente fecha a organização do trabalho. Vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de sindicato ou associação profissional, né? Detenção de 1 mês a 1 ano. Aí o nosso amigo Avelino ajudou aí, nos ajudou a relembrar que essa liberdade de associação, ela inclusive é
tutelada pelo direito constitucional, lá pela Constituição, nas garantias e liberdades individuais, no inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. Então, primeiro contato, né, com o 99. Bem, aqui vamos lembrar um pouco da primeira parte do 98, onde se determina que alguém celebre contrato de trabalho. Mas dessa vez o legislador preocupou-se em deixar claras as expressões de cunho positivo e negativo, acopladas à violência e grave ameaça. Percebe que lá no 98 ele só prevê a conduta ilícita caso eu obrigue o camarada a aceitar um contrato de trabalho. Aqui ele já fala assim, ó, se eu obrigar o sujeito a associar ou deixar de se associar. Então, esse texto, uma observação minha aqui, né, nos dá mais um indício de que a ausência de previsão negativa do comportamento do 198 foi proposital e não lapso do legislador, porque no artigo seguinte ele previu comportamento positivo e negativo. Então, no 98 não foi lapso, ele quis mesmo prever só a obrigatoriedade, a coação ao contrato de trabalho. Assim, podemos entender que esse tipo se dirige não só àquele que poderá ou não associar-se, mas como também à organização de proletariado por pleitos de seu interesse, tá? Obrigando, né, que alguém, vai, se associa aqui que é para você poder votar e a gente ter quórum. Eu estou vendo atualmente uma série chamada Peaky Blinders, né? Não sei se vocês já ouviram, eu lembro muito disso, né? Tem uma determinada, recomendo, que o protagonista ele se envolve ali com a questão de sindicato e tudo mais, né? E a gente vê alguma coisa assim que me lembra um pouco essa parte aí, da obrigação de se associar, desses constrangimentos, tá? Vamos lá, então 199 exemplos. Tício, encarregado de uma determinada fábrica de automóveis, ameaça dar uma surra em Mévio caso ele se associe ao sindicato da categoria, recém-instalado, pois, como ele é um funcionário admirado por todos, estimulará a participação de muitos empregados no sindicato, o que entende ser prejudicial aos interesses da fábrica. No outro giro, imaginemos que Tício foi eleito presidente por certo sindicato, que tem baixa adesão da categoria, e para aumentar a adesão da categoria, avisa no chão de fábrica que aqueles que não se associarem até o dia 30 daquele mês sofrerão sérias consequências. Ato contínuo põe-se na porta de saída da fábrica em posse visível de arma, tem um arame aqui, tá? Vamos tirar esse A daqui a pouco, de arma de fogo em comportamento ameaçador. Percebam que essa ameaça ela deve ser real. Não deve ser aquela ameaça, se você não se associar, eu vou te demitir. Ué, mas pode demitir. O meu empregador pode me demitir, me ameaçando de demitir ou não. Ele pode simplesmente um dia acordar e falar, eu não gosto de pessoas que o nome começa com a letra L. Vou demitir, sem justa causa, pagando as verbas da indenização, pagando aquelas garantias, né, dentre outras tantas, do artigo 7º e seguintes da CLT, que garantem, né, o trabalhador contra a despedida injusta. O meu empregador ele não precisa me motivar para me demitir. Desculpa, ele não precisa vincular motivação à demissão. Se ele vincula motivação à demissão, ele está fazendo uma demissão por justa causa. Isso tem consequências naturalmente pecuniárias, tem consequências econômicas, certo? De aumento ou redução das verbas a serem pagas por ocasião da resilição contratual. Agora, a compelir a ameaça que é descrita no 199 do Código Penal é uma ameaça à integridade física ou da pessoa, quem é dirigido, ou de terceiro, mas uma ameaça de condão violento e eficaz para fazer com que aquela determinada pessoa ela se curve ao desígnio comportamental por meio de coação. Beleza? Vamos lá. 199, cuidado. É o que eu falei, né? Eu adiantei aqui, eu acabo me empolgando. A ameaça de demitir não é a ameaça que caracteriza o tipo penal em comento ou qualquer dos outros reportados anteriormente, vez que a dispensa de funcionário com ou sem justa causa, mediante adequada indenização, é direito do empregador. O empregador não precisa dizer, ele pode acordar um dia e falar, irmão, Tício, tá demitido. Ah, por que, chefe? Porque eu resolvi. Eu quero um funcionário a menos, não preciso ter motivo, tá demitido, porque eu quero contratar uma outra pessoa. Enjoei. Se pagar a justa indenização, tudo bem. É claro que dependendo do que for. Aí você fala, mas pode ter um dano moral? Se houver uma ofensa, se houver um crime de racismo, se houver algum preconceito, aí é outra história, né? A história das indenizações do trabalhador, então vamos deixar isso lá para o direito do trabalho.
Beleza? Então, fechamentozinho do 99 do CP, objeto jurídico, a liberdade de associação profissional sindical, lembrando que é uma proteção de tutela constitucional, e isso é importante, tá? Porque em que pese esse macetinho que eu coloquei para vocês naquele slidezinho do Relembrando, né, que a ação penal pode ser pública, incondicionada ou condicionada, privada, própria, subsidiária ou personalíssima. Em que pese isso, nós temos que entender a natureza do delito a fim de conseguir alcançar o porquê da opção do legislador pela aquele tipo de ação penal que lhe impulsiona. Pasmem, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica positiva ou negativa, não. Por favor, não me joguem pedra. Mas há pouco tempo, por exemplo, o delito de estupro era de ação penal pública condicionada à representação da vítima. E houve uma alteração. Deixa eu chegar aqui, ó. Aumento de pena, ação penal. Só para poder usar isso como exemplo, tá? O 225, e dá a data para vocês em que houve a modificação, é bem recente. O 225, ele trata da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, mais especificamente nos crimes contra a liberdade sexual, que contemplam estupro, atentado ao pudor mediante fraude, importunação sexual e tudo mais. E dos crimes sexuais também contra os vulneráveis, mas assim já o era. Tá? E o 225 fala o seguinte: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Essa modificação se deu em 2018 com a Lei 13.718. Antes da Lei 13.718, o crime de estupro, por exemplo, somente se procedia mediante representação, mediante ação penal pública condicionada. Quando nós passarmos a análise dos tipos penais em comento, eu já vou fazer essa explicação, tá? É uma explicação que ela tem até uma certa lógica, mas fez opção pelo aumento dos crimes contra a dignidade sexual, né, exacerbado, né, nos anos que antecederam a essa pequena reforma, que a ação penal pública fosse incondicionada e caso o movimento adverso ou mal entendido se estabelecesse, ele seria esclarecido na investigação policial ou na persecução penal. É um pouco perigoso, mas foi uma necessidade pelo momento social. Voltando a falar de 199, né? Então, nós percebemos a natureza pública do interesse e a liberdade de associação. Então, natural que a ação penal seja pública, incondicionada. Não precisa ninguém representar. O policial viu que aquele tipo de ameaça estava acontecendo, chegou aos ouvidos ali da autoridade policial, um de seus agentes, providencie-se a prisão em flagrante. Depois das consequências processuais, você vai ter liberdade provisória, fiança ou não, isso aí é outra história. Tá? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então não precisa ser somente aquele líder sindical. Dizer que o líder sindical ele fala assim: olha só, Tício, eu vou te dar aí R$1.000 por cada um que se filiar aqui para você fazer a propaganda aqui do sindicato. Não quero saber o que você vai fazer. Você vai ganhar R$1.000 por cada filiação que entrar aqui hoje, tá? Percebam que esse representante sindical ele não determinou que Tício fosse violento. Mas é Tício, muito doido, né? Sempre ele, né? Ele correu e ele tá ameaçando, botando arma na cara dos outros, dando soco, dando chute, matando cachorro, fazendo um escarcéu. Tício é qualquer pessoa, ele não é necessariamente vinculado ao sindicato. Tá? E de repente esse líder sindical só foi descobrir isso tudo, meses depois, ele falou: Tício, você é maluco, não pode bater nos caras. Como é que eu vou ter um sindicato forte com pessoas ameaçadas? Mas quem praticou o delito? Esse Tício, que não recebeu a mensagem de maneira correta e adotou um comportamento ali que ele quis, né? E o sujeito passivo, qualquer pessoa vinculada à atividade profissional que se objetiva em inviabilizar a organização do proletariado, tá? E inviabiliza-se essa organização do proletariado de maneira positiva ou negativa, determinando que ingresse ou que deixe de ingressar em determinada organização que vise a reunião, associação de proletariado, de pessoas, de trabalhadores, tá bem? Se não for de trabalhadores, não está no 199, tá? Lembrando que o 199 ele está no contexto dos crimes contra a organização do trabalho. Se for uma coação, por exemplo, para participar da associação dos moradores da rua de baixo, aí é outra parada, tá? Outro tipo de coação. Aí 146,
né? Constrangimento legal. Professor. Eu? Professor. Oi, No Macedo. artigo 5º e 20, fala que ninguém será obrigado a associar ou permanecer associado, né? E isso também. É porque eu tinha perdido aqui os artigos. Deixa eu. Deve ser compelido a associar ou permanecer associado, e o que o Avelino até ajudou a gente, o 17, a liberdade de associação para fins lícitos, é plena liberdade de associação. O 17 e o 20 eles se complementam. Obrigado pelo bizu aí, Macedo. Vou até colocar o 20 lá também no slide que a gente modificou para ilustrar isso aqui, tá? Deixa eu aqui, ó. Que falha nossa, né? Eu não tinha inserido esse comentário de condão constitucional. Beleza, tá salvo aqui o slide. Então, gente, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ir para aqui para o outro slide, né? Cadê? 99, 99, 99, 99. Então, são, né, 8 e 10 agora. Eu vou parar por aqui, tá? Aqui, ó. Peraí, continuar daqui. Então, é o meu, deixa eu fazer uma anotaçãozinha caneta aqui. É o meu slide 23, eu vou fazer um slide aqui do 1 ao 22. Então, com isso a gente encerra o nosso encontro de hoje. Semana que vem, gente, nem que eu tenha que andar um pouquinho mais rápido, segurar até emendar a aula de penal 3 com a aula de penal 4, nós vamos fechar aí esse conteúdo dos crimes contra a organização do trabalho, porque eu já quero aí a partir do dia, deixa eu pegar aqui no meu calendário, a partir do dia 10 entrar em novo conteúdo. O planejamento é que no dia 10, no dia 3 nós fechemos os crimes contra a organização do trabalho, no dia 10 vamos trabalhar aí os crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, e no dia 17 e 24 a gente já começa a trabalhar os crimes contra a dignidade sexual. Salvo engano, vou confirmar ali se não houve nenhuma alteração no calendário acadêmico, nossas provas estariam as primeiras previstas ali para outubro. Então ali a meados de setembro nós vamos ajustar quais serão os parâmetros de prova. Não se preocupem, tá bem? Deixa eu encerrar aqui a gravação.